Boa noite a todos, amigos e amigas do Frater Joana. Uma alegria estarmos juntos para mais um estudo da obra psicológica da Joana de Ângeles. Hoje nós teremos a Poliana fazendo a meditação para a gente. A Cíntia vai trazer o segundo capítulo do livro Amor Imbatível e Amor, a Conquista do Prazer. E o Fábio vai trazer para a gente 3 itens, iniciando a lei da reprodução do livro Leis Morais da Vida, tópicos 13, 14 e 15. Eu convido então a todos para fazermos a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, divino amigo de todas as horas. Nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui refletindo sobre os teus ensinamentos, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos e intuição da espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da casa, que nos auxilie no entendimento dos conceitos que serão expostos essa noite, para que cada vez mais consigamos entender a verdadeira finalidade da vida, Senhor. Na certeza de que o Senhor não nos desampara. Fique conosco, agora e sempre, assim seja. Então, agora eu passo a palavra para Poliana. Poliana, com você. Olá, amigos aí de casa que nos acompanham. Olá, os nossos colegas que estão conosco aqui hoje. Estamos muito felizes de estar compartilhando com vocês esse estudo maravilhoso que é o estudo das obras da Joana de Ângeles. E hoje nós vamos iniciar nossas reflexões com um pequeno texto e em seguida nós vamos trabalhar um pouco para mantermos as nossas mentes mais tranquilas, mais elevadas, para que possamos assimilar os conteúdos do estudo da noite de hoje. Então, vamos nos preparar. Gostaria de convidar a todos que procurem um lugar confortável, um lugar que possa realmente relaxar, que possa deixar neste momento a sua mente vagar. E acompanhe comigo este texto. Na caminhada da vida, aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso as dores para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não me enclausurasse no tempo. Foi preciso as pedras no caminho para que eu construísse. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na minha caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que foi ouvido com clareza, pois sem provas não tem aprovação. E a vitória sem conquista é apenas ilusão. E a maior virtude dos fortes sempre será o perdão. Na caminhada da vida, aprendi que nem sempre temos o que queremos. Gentilmente, feche os seus olhos. Traga toda a sua atenção para a sua respiração. Procure inspirar lentamente. Expire também devagar. Vamos repetir essa inspiração em 3 tempos. Inspire. 1,
2, 3 e expire. 1, 2, 3, 4. Repite essa respiração por mais 2 vezes. Inspire bem fundo pelo nariz. Soltando bem devagar pela boca. Sentindo os seus pulmões expandir na inspiração e contrair na expiração. Inspire e expire. Inspire e sinta o ar entrando pelas suas narinas, fresco. E expire, sentindo o ar sair mais aquecido. Sintonize agora com seu corpo. Perceba qualquer lugar de tensão. Dê a essas áreas muito amor, muito carinho. Emita luzes para que possam irradiar por todo o seu corpo. Relaxe a musculatura da face, do pescoço, dos ombros, dos braços, das pernas e dos pés. Agradeça ao seu corpo por cuidar tão bem de você. Está tudo bem você tirar um tempinho para cuidar de você. É importante isso. Se dê essa oportunidade. Sinta-se feliz por estar aqui, cuidando de você. Pode ser que sua mente comece a vagar. E tudo bem, isso é natural. Isso pode acontecer. Apenas volte a prestar atenção na sua respiração para buscar se concentrar. Então, inspire. Expire. Puxe o ar lentamente. Solte o ar bem devagar. Tente se concentrar, prestar atenção. Tente visualizar alguma coisa do seu dia ou da sua semana que te fez sorrir, que te fez se sentir agradecido, feliz. E permita-se encher desse sentimento por algum momento. Se der vontade de sorrir, sorria. E agora, foque em algo que possa fazer você se sentir melhor. Seja um livro, um filme, uma música. Se dê o direito de ter essa oportunidade. Relaxe. Telefone para alguém que está com saudade.
que é a pequena coisa que você pode trazer para o seu dia, que pode te trazer por algum momento um pouco de alegria. Foque nisso por um tempinho. Fique nesse sentimento de alegria, de paz, de tranquilidade. Às vezes um sorriso de uma criança, às vezes a companhia de um animal, ou apenas olhar para o céu, vislumbrar as estrelas. Agradeça todos esses momentos em que você se sente bem e se sinta feliz. Agora, vamos fazer uma respiração bem profunda juntos. Inspire. Inspire profundamente. Expire bem devagar. Repita isso toda vez que sentir necessidade. Toda vez que você precisar acalmar o seu coração e a sua mente. E procure sempre visualizar algo que te traga felicidade. Aos poucos, comece a trazer a sua consciência de volta para você. Agradeça a você mesmo por tirar esses minutinhos a trabalhar a sua tranquilidade. Agora, vamos voltando, mexendo os dedos dos pés, das mãos, abrindo os olhos. Muito obrigada por vocês terem participado comigo nesse momento. Agora eu vou passar a palavra à nossa amiga Cíntia, para ela dar continuidade aos estudos. Que delícia, Poliana, quase que eu não volto. Quase que alguém ia ter que me substituir no estudo aí, viu? Muito que bom, que bom. E olha, a tua meditação veio, assim, ao encontro mesmo do nosso tema de hoje, né? Que a Joana, no capítulo 2, vai tratar da conquista do prazer. E esse prazer que ela trata não é somente o prazer sensorial, né? Mas esse prazer de, como você disse, estar na natureza, de estar com os nossos animais, né? De estar com as crianças. Tem coisa mais gostosa do que a gente ver o sorriso de uma criança, né? A gargalhada de um bebê, de uma criança, é muito bom. Verdade, né? Muito bom. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar o prazer, a conquista do prazer. Na etimologia, a palavra prazer, ela vem do latim, placere, que é a sensação de provocar ou sentir uma sensação agradável de contentamento,
de alegria, né? Normalmente pode estar relacionado à satisfação de um desejo, de alguma coisa que a gente quer, ou que a gente gosta, de uma necessidade, né? Quando a gente está com muita fome, é um prazer comer um prato de comida, não é? Então, é importante esse primeiro ponto de que o prazer comentado aqui neste capítulo por Joana não é somente o prazer relacionado à parte física, à parte sexual, à parte material. Também inclui vários aspectos, né? O aspecto emocional, o aspecto intelectual. É muito bom quando a gente não entende determinada ideia e, de repente, a gente passa a entender a partir de um estudo, né? O prazer de tomar um banho gostoso na nossa casa, de ganhar um abraço, tudo isso é fonte de prazer, né? Os prazeres que são mais abstratos, né, que decorrem de ideais conquistados, por exemplo, você ter a serenidade de enfrentar uma situação que antes você não conseguia enfrentar com serenidade, você fica aqui, ó, zen. Isso dá um prazer para a gente, fala, gente, eu subi um degrau, não é bom? Então, nesse sentido, esse prazer é uma sensação íntima de contentamento, de alegria, de autorrealização consigo mesmo. Esse prazer, ela diz que é uma emoção estimuladora e vital. Ninguém consegue viver sem sentir prazer. Essa que é a verdade. E o grande problema que ela coloca para a nossa reflexão nesse capítulo é que a nossa cultura é uma cultura excessivamente hedonista. O que é isso? É a busca excessiva de prazer em detrimento das conquistas morais, né? A busca excessiva pelo prazer sensorial, principalmente pelo menor esforço, né? Ser jovem, ser belo, ser rico, fazer viagens, ter a família de Doriana, né? Aquela família perfeita. Então, a nossa cultura hoje, ela nos propõe a ideia de que ter prazer é ter coisas materiais, ser bonito, ter dinheiro, ter possibilidades, enquanto o prazer é muito mais do que isso. Nós sabemos que a vida real, não é somente flores, tem também pedras, como a Poliana colocou. Nós vamos sentir momentos de tristeza, nós vamos passar por envelhecimento, por doença, perda financeira, faz parte do pacote, né? Então, quando o ser é psicologicamente frágil, pode ser que ele derrape para as fugas dos problemas, em busca desse prazer que foi perdido. E aí acaba, ou tem também um outro caminho, muitos acabam caindo no masoquismo, né, na depressão, e ela coloca que a verdadeira resignação que Jesus nos ensina, né, ela exige uma atitude positiva, de vencer o sofrimento, para você conseguir conviver com aquele conflito, você conseguir sorrir apesar dos problemas. Isso é verdadeira resignação. Porque quando há lamentação, falta de coragem, revolta, não há resignação. É isso que ela coloca. No segundo item, poder para o prazer, a Joana demonstra que a busca do poder, muitas vezes, no fundo, é a busca pelo prazer. Por quê? O poder econômico, o poder político, o poder da força e até mesmo o poder da mentira, ela leva a uma sensação de controle. Quando você tem poder, você tem controle sobre pessoas e sobre situações. E aí você consegue fazer com que as coisas aconteçam conforme o seu desejo. E isso gera prazer. Quando nós temos o nosso desejo atendido, nós temos prazer, né? Então, a busca de algumas carreiras, inclusive, a magistratura, a política, a carreira policial, a fama,
muitas vezes, inconscientemente, é uma busca pelo poder, e não pelos benefícios que aquela profissão ou aquela atividade vai proporcionar para a sociedade. Pelo poder, é possível galgar a escada social, manipular vidas, alterar comportamentos e atingir, como ela diz, cumes das vaidades doentias. A Joana, inclusive, ela comenta a busca de poder, não somente no âmbito individual, mas também em âmbito coletivo, através de instituições, sindicatos, clubes de recreação, condomínios de residência de luxo. Tudo isso, de maneira consciente ou inconsciente, como uma maneira de estar acima e poder controlar pessoas e situações, né? Porém, aqui ela faz um alerta, porque os valores do poder são ilusórios. O poder em si é uma grande ilusão. Nós que estudamos o Evangelho, nós sabemos, tem aquela passagem de que adianta tudo isto que ajuntaste, se hoje mesmo Deus pedirá a tua alma. Todo poder verdadeiro nós sabemos que pertence a Deus, é o que nos ensina o Evangelho. Então, esse prazer que decorre do poder ilusório é fake, é um prazer fake. Porque o prazer verdadeiro, ela diz que decorre da troca de energias. Quando nós temos poder sobre uma pessoa, não há troca. Nós determinamos e a pessoa obedece. Não tem troca de sentimentos, de afetividade. Né? Então, para que haja um prazer verdadeiro, precisa ter troca. E aí, esse sentimento ele não suporta a questão da submissão, não suporta abusos, não suporta corrupção, né? Então, é essa questão que ela coloca, que quando o poder supera barreiras mesquinhas do ego e passa a trabalhar para uma comunidade igualitária, é que surge o prazer verdadeiro, o prazer altruísta, visto que a sua carga egoísta foi liberada. E o poder, aí sim, vem atender a objetivos verdadeiros, que é o bem de todos. Então, quando esse poder é proposto para melhorar a sociedade, aí sim surge um prazer verdadeiro. Um outro item, ela fala de prazer e fuga da dor. Eu achei muito interessante, porque, na verdade, assim, ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Quando eu fui ter os meus filhos, eu fui para a Tique, falei, olha, eu quero fazer cesariana, porque eu não quero sofrer. Né? Então, a gente não gosta de sentir dor, a gente não gosta de sofrer, é a verdade, né? Porém, essa dor, seja ela física, seja ela moral, ela está presente na nossa vida, né? Faz parte, mundo de provas e expiações, lei de causa e efeito, toda essa questão a gente já conhece. Então, via de regra, nós, seres humanos, nós conduzimos a nossa vida para evitar o máximo de dor e sofrimento. Via de regra, né, gente? Não é todo mundo. Mas, via de regra, a gente vai por um caminho que a gente quer evitar sentir dor, a gente quer evitar o sofrimento, né? A gente evita, por exemplo, relacionamentos que são muito conflituosos, porque aquilo nos machuca, né? Mas tem situações que a dor é inevitável e ela vem direto, vem certeira para nós, não tem como fugir. Ela fala da dor física, né, como uma doença, por exemplo, e a dor moral, como se fosse um divórcio ou uma culpa. Ela diz que a dor moral é muito pior do que a física, é mais dilacerante do que a física, porque a dor moral, ela desestrutura a nossa emoção. E uma doença, muitas vezes, a pessoa consegue manter o seu emocional estável. A gente vê muito isso. Às vezes até em doenças graves. Mas, em uma dor moral, o nosso emocional, ele se desestrutura completamente. Então, é muito difícil, muito mais difícil a gente manter uma estabilidade. E quando nós já pressentimos que vai vir um sofrimento, chega o medo.
O medo, na verdade, é um grande adversário, a Joana coloca para nós, né? Porque nós somos criaturas, assim, inseguras, normalmente, né? Você fala que, poxa, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Nossa Senhora, já começa, né? Só de fazer o exame já começa a suar, passar mal. Não é assim? A minha médica fala que é o sistema medroso, não é o sistema nervoso, é o sistema medroso. Então, antes do problema chegar, a gente já está sofrendo. Então, a Joana coloca que, além do sistema medroso, entra o sistema nervoso simpático, né? Que é luta ou fuga. Eu vou enfrentar ou eu vou correr? Luta ou fuga. E esse desafio íntimo de luta ou fuga já dá desespero, já dá medo. Muitas vezes a pessoa se expressa com raiva, né? Que não queria estar passando por aquilo e começa a descontar em todo mundo que está ao redor. E ela propõe para nós uma grande reflexão: como enfrentar esses problemas, esses desafios da vida sem medo. Joana responde: controlando o ego, através da doação do amor. Isso porque o nosso ego, né, que é o que nós somos atualmente, o nosso ego ele é controlador. Ele quer controlar as coisas que nos acontecem, né? O ego quer que as coisas aconteçam ao nosso modo. Nós queremos que as pessoas pensem e reajam ao nosso modo. Porém, quem determina as circunstâncias que nós vamos passar, muitas vezes não somos nós. É claro que nós plantamos grande parte da nossa colheita, mas algumas circunstâncias, elas são colocadas pelo Criador, né? Para que nós enfrentemos, para que nós cresçamos em nosso psicológico, né? Então, faz parte da nossa programação reencarnatória passar por certas coisas. E quando nós colocamos o nosso ego no centro, quando nós queremos controlar tudo, o sofrimento é muito maior. Quando nós colocamos Deus no centro, quando nós colocamos Deus no controle, sabendo que somos amados e que estamos amparados, fica muito mais fácil, muito mais leve, né? Porque Ele cuida de tudo. Eu dou o direcionamento, mas Ele está ali comigo. Faz toda a diferença, né? E a Joana coloca que a doação do amor, muitas vezes esse medo impede que nós doemos a nossa afetividade, o nosso carinho, o nosso amor. E esse amor que a gente doa, ele libera a gente também do medo, né? Ela comentou até da semana passada, do estudo da semana passada, que o nosso amor ainda é muito infantil, é juvenil, que é o amor que quer ainda troca, né? Então, se a pessoa não é minha companheira, eu também não quero estar junto. É o amor troca, não é o amor que somente dá. Então, isso faz parte do nosso crescimento psicológico. Então, ela diz que amar é psicoterapia de urgência para todos nós. E esse amor deve irradiar-se do nosso interior como o sol, que dissolve todos os medos e todos os receios, porque não se preocupa em receber. Então, esse amor, né, e esse controle do medo também como uma fonte de prazer. E o último item, ela colocou como afeições e conflitos. Aqui ela vai explicar para a gente como que o sentimento de afeição é importante para todos nós, seres humanos. Até os animais, né, precisam de afeição. Eles se sentem seguros, a gente vê nos olhinhos dele, né? Quando a gente está perto, como que eles sentem prazer com a nossa companhia, com a nossa presença. Imagina os seres humanos, né? Todos nós gostamos de nos sentir amados, admirados, isso faz parte da vida, é gostoso nós termos amigos, né? Para poder ligar, conversar, dizer como é que foi o nosso dia. Então, essa afeição faz parte, é uma fonte também de prazer para a nossa vida. Porém, dependendo dos conflitos íntimos que a pessoa carrega, essa afeição, ela se torna instável.
se torna perturbada, exigente, né? A afeição não se completa. E essa afetividade incompleta acontece porque a pessoa não se doa, ela preocupa mais em receber do que doar, né? Então, a pessoa passa a desconfiar que o outro, na verdade, não gosta dele de verdade, ou que há algum interesse, né? Então, esses conflitos íntimos, ela fala que é um problema na nossa afetividade, porque a afetividade é uma fonte de prazer. E ela diz também que todos esses problemas de afetividade, esses conflitos, eles vêm de um complexo de inferioridade, que todos nós temos em maior ou em menor grau. Porque se nós não tivéssemos complexos de inferioridade, a gente não dependeria da afeição dos outros, a gente só daria a nossa, né? Então, quem não se sente digno de receber afeição, além dos tormentos que carrega, também acaba se vinculando a parasitas espirituais, que se transformam em estados obsessivos de longa duração. E os principais motivos para esse sentimento, né, de não ser importante para os outros, têm origem no nosso passado espiritual, de outras vidas, e ela coloca novamente a questão da infância, onde muitas vezes nós experienciamos falta de carinho, o desamor, a falta de atenção, né, o trauma da solidão, que muitas crianças, hoje a gente vê, né, crianças experienciando a solidão profunda, né, com pais presentes, mas ao mesmo tempo ausentes. Crianças que sofrem quando os pais se decepcionam com ela, né, na forma de censuras e críticas. Tudo isso gera complexos de inferioridade que aquele ser humano vai levar para o resto da vida, né? E todos os relacionamentos aí vão ter os conflitos que vêm da própria pessoa. Não adianta o outro fazer o que for, porque o conflito está dentro da pessoa, né? Então, Joana coloca que nós devemos, portanto, nos esforçarmos para doar a nossa afeição, doar a nossa ternura, doar o nosso carinho de maneira integral. Não é aquele amizade mais ou menos, casamento mais ou menos, né? Vamos doar integralmente os nossos sentimentos, sem medo, sem exigências, e sem permitir que as perturbações tomem conta da nossa afetividade, porque todos nós temos questões psicológicas a tratar. Todos nós. Mas é a maneira da gente não deixar que essas questões influenciem no nosso amor, na nossa afetividade. Porque essa afetividade é uma fonte de alegria, é uma fonte de prazer muito importante. Ela menciona, inclusive, que essa afetividade é um propósito de vida, né? Porque ela cita Viktor Frankl, quando estava lá no campo de concentração, que ele percebeu, né, que as pessoas que estavam presas lá no campo de concentração conseguiam viver muito melhor, sobreviver melhor do que os outros quando eles tinham propósitos fora do campo, quando eles tinham projetos a terminar, quando eles tinham afeições fora do campo, filhos, namoradas, esposas, né? Então, essa afeição traz um propósito de vida também para nós. Então, agora eu abro para vocês poderem comentar todas essas questões aí, com os comentários de vocês. Bem, gente, uma boa noite a todos, né? É muito legal sentir as suas reflexões e também as mensagens que Joana de Ângeles trouxe para a gente, né? Você foi muito feliz nas suas colocações, né? Na organização, achei muito bacana, e é um tema muito atual, né? Atualíssimo, né? Essa questão do prazer, do medo, da fuga, né? Do sistema medroso. Eu fiquei pensando, falei, nossa, nunca tinha pensado nisso, no sistema medroso. E realmente é bastante atual esse tema, né? Mas a gente percebe que o grande segredo, né, está no equilíbrio, né? O equilíbrio de tudo, né?
no campo do prazer, na alimentação, o equilíbrio na alimentação, o prazer de descansar também, né? É um prazer a gente descansar. Hoje eu tive esse prazer, né? Há tempo que eu tenho olhado para a minha rede, eu olho e tal e passo, eu olho e passo. Hoje eu deitei na rede, fiquei mais de 1 hora deitado na rede, né? Aí eu estava imaginando que gostoso, e a gente quase nem tem tempo para ficar em rede, né? Quase não dá. Mas é um prazer, o prazer de descansar, o prazer de se alimentar, o prazer de passear, né? De viajar, né? É um prazer sair um pouco da rotina, né? Isso tudo é um prazer, mas a grande questão é no equilíbrio de tudo isso. A gente não pode viver viajando, né? Todo dia viajando, 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 porque isso também pode virar um vício, né? Tem pessoas que estão sempre viajando, mas no fundo, se a gente for buscar a causa, está querendo fugir da sua própria vida. E não tem como fugir da vida, que para onde a pessoa for, ela vai levar a sua vida, vai levar os seus problemas, as suas complexidades, as suas dificuldades, as suas preocupações, né? Então, acho que o ponto principal, né, porque o Evangelho não diz que é contra o prazer, em momento algum. As questões materiais estão aí para serem vividas, mas vividas com harmonia, com equilíbrio, com bom senso, né? E aí a gente é feliz, aí, né, tudo funciona muito bem, a gente fica muito em paz, né? Em paz com a gente, em paz com a vida, né? A gente não fica sofrendo, né? Eu gostaria de estar lá. Não, então vai. Você gostaria de fazer esse passeio? Faça esse passeio, né? Você gostaria de ter uma alimentação hoje diferente, né? De uma pizza? Então, coma a sua pizza. Mas é aquilo, a gente vai comer pizza todo dia, a gente vai viajar todo dia, a gente vai fazer as coisas todas, né? De forma intensa. Então, isso é que eu acho que é a grande questão, né? Mas a mensagem de hoje é belíssima. Vale a gente refletir muitas vezes sobre ela. Cíntia, eu vou também fazer uma colocação aqui, o que você fez, eu achei muito interessante, que é a questão do prazer que vem de dentro, né? Não o prazer que vem de fora, né? Descobrir isso talvez seja a grande diferença de tudo, né? Você não precisar de nada que não esteja dentro de você mesmo para gerar prazer, talvez seja, vamos dizer assim, o cúmen da capacidade do ser humano de autossuficiência, né? Não precisar do carro novo, não precisar da viagem, não precisar da pizza, né? Não precisar de nada. Esse mesmo psiquiatra que você citou aí, que fala sobre o campo de concentração, eu li o livro dele há uns meses atrás, quase todo, né? Descobrindo o sentido da vida, um livro publicado em 1945. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Que no campo de concentração, a luz refletia nas poças de água do campo de concentração, e aquilo tinha uma beleza extraordinária, uma coisa assim sem tamanho. Mas quantas poças d'água ele já tinha visto na vida e nunca tinha notado? Mas naquela situação de desgraça absoluta, né, de falta de tudo, né, qualquer coisa, né, qualquer pássaro que passava no campo, qualquer coisa tinha um significado extraordinário. Então, ressignificar a própria vida no sentido de buscar dentro de si aquilo que ser grato, né? Joana fala muito nessa situação da gratidão como um caminho para a felicidade, né? De você, antes de querer alguma coisa, você ser grato àquilo que você já tem. E essa questão da amorosidade, né, que ela fala em relação à afetividade, né? Não é amorosidade, mas a afetividade que você deve ter para fazer tudo, né, em colocar em tudo que você faz, é extraordinário. Mas que também não pode virar um sistema de fuga, né? Porque senão eu fico o tempo todo querendo, de alguma forma, vamos dizer assim, fugindo de mim, buscando os outros, né? Eu conheço algumas pessoas que vivem isso, que elas vivem, são pessoas extremamente dadas, pessoas que sempre
estão ali prontas a auxiliar, ajudar no que for possível, possível e impossível. Quando elas não acham ninguém, elas procuram, entendeu? Mas isso também, às vezes, é o que o Júnior colocou, tudo é uma harmonia, tudo é um equilíbrio, né? Se você não pode ficar na sua casa, olhar a sua rede, deitar nela 1 hora, porque você está procurando alguém que você precisa ajudar em algum lugar, tem uma coisa errada, porque a primeira pessoa que você tem que ajudar é você mesmo, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Assim, a lei maior. Então, a primeira pessoa que nós temos que ajudar é a nós mesmos. O problema é como a gente quer ajudar, né? A gente quer ajudar nós mesmos com coisas materiais que não nos somam, na verdade, coisas que não têm um maior significado no ponto de vista maior, né? No ponto de vista mais extenso. Mas foi muito bem colocado aí, parabéns. E a gente sempre tira muita coisa positiva, né, desses estudos da Joana. Eu espero que algumas pessoas possam aproveitar mais do que a gente, quem aproveita esse estudo. Isso tudo foi feito para nós aqui, né? As pessoas até participam aí, assistem, a gente fica muito feliz, mas os grandes, quem precisa desse estudo, somos nós que estamos aqui dentro dele, né? É verdade, até corroborando o que o Júlio falou, o que você falou, Fábio, a gente vê, assim, que Joana nos demonstra que Deus nos fez para a felicidade, que nós devemos aproveitar mesmo a vida, né? As pequenas coisas, como a Poliana colocou, o prazer de estar vivo, né? Isso tudo gera uma alegria. O importante é que essa alegria não seja só para nós, né? Mas para aqueles que nos cercam, para todo mundo. Mas nós também temos direito a ter esse prazer. São Francisco, ele era extremamente feliz. E ele não tinha nada, né? Ele tinha só aquele hábito dele, era peregrino, saía andando, comia onde dava, dormia onde dava, e era extremamente feliz, né? Então, eu achei que a síntese é mais ou menos essa. Só então fazer um comentário rápido, antes de, se o Pacheco e a Poliana não quiserem complementar, antes de passar para o Fábio, né? Eu estava estudando hoje sobre o homem de bem e estou fazendo a conexão aqui, a Cíntia, falando tudo isso que a Joana trouxe da questão do prazer, da alegria de viver, que ela coloca também, né? E da questão também de desenvolvermos o amor como verbo intransitivo, né? Sem, né, amar, independente se o outro vai ou não amar. E aí, no homem de bem, quando já encontramos esse equilíbrio que o Júnior colocou aí, né? Já estamos resolvidos conosco e já estamos num processo de desenvolvimento psicológico. No item Homem de Bem, ele fala, o Kardec coloca, né, que o homem de bem ele encontra satisfação, ele coloca essa palavra, nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer os outros ditosos, ou nas lágrimas que enxuga. Ele pensa primeiro, o seu primeiro impulso é pensar nos outros. Isso já num nível, né, de homem de bem, né, que nós estamos falando. Esse é o primeiro impulso, é pensar nos outros antes de pensar em si, né, para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. Mas isso aí acho que sim, como ela falou que nós fomos criados para a felicidade, é verdade, né? Está em nossa essência essa questão da felicidade e da bondade também, que vai de encontro ao homem de bem. Não sei se o Pacheco ou a Poliana quer comentar, senão aí podemos passar para o próximo. Então, pode estar com você, Fábio. Então, gente, do livro, né, Leis Morais, da Joana, que ela vai fazer uma releitura da terceira parte do Livro dos Espíritos, ela coloca uma questão muito interessante sobre a quarta parte, que é a lei de reprodução, né, a quarta lei. É interessante, antes disso, a gente talvez fazer uma conexão com uma coisa, né? Quando Kardec pergunta sobre a felicidade, talvez aí fazendo um link com a Cíntia, ele fala que a felicidade existe em seguir as leis divinas, as leis de Deus, né? Não contrariar as leis de Deus. E aí, Kardec pergunta onde estão escritas essas leis. Estão escritas na consciência do ser humano. Então,
Um homem, ele é feliz na medida que ele cumpre as leis divinas. E aí ele faz esse caminho, né, do átomo ao arcanjo, né, e ele vai, então, nessa segunda parte aí, fazer uma divisão desse processo evolutivo, né, desse caminho do homem de bem, que é seguir essas leis, e ele divide em 10 segmentos. Kardec faz essa divisão em 10, pergunta aos espíritos, isso tanto faz, do jeito que você quiser fazer, pode ser 10, não vai fazer tanta diferença, o importante é que você faça. E ele faz essas 10 leis morais, né? Lei de adoração, lei do trabalho, e agora a lei de reprodução. Mas, se você pegar o Livro dos Espíritos e ver essa quarta parte do Livro dos Espíritos, é muito interessante porque o Kardec divide assim, ó, o item em população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculo à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Essas 5 subdivisões. E aí Kardec vai fazer perguntas referentes, né, à questão da reprodução, dos seres vivos na natureza, que está ali na questão 686 do Livro dos Espíritos. Joana pega 2 questões, a 686 e a 694, respectivamente. A 686 é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Kardec pergunta. E os imortais respondem, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Né? Isso é a coisa fantástica do Livro dos Espíritos, né? Simples, claro, sem... Evidentemente, ponto. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E ela pega a questão 694. O que se deve pensar dos usos cujo eleito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova, resposta dos imortais, isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Em cima dessas 2 perguntas do Livro dos Espíritos, ela vai fazer uma subdivisão diferente de Kardec. E ela vai dividir no item 13, perante a vida, o item 14, limitação dos filhos, né? Que a gente poderia dar de similaridade lá com o controle da natalidade, né? Da reprodução com Kardec, e o 15, filhos deficientes. Achei muito interessante isso, porque ela faz um olhar, e isso é a beleza da doutrina espírita, e mostra que a doutrina espírita não é para ser lida, é para ser estudada. E quando tem a felicidade de ter um grupo, né, para que você possa estudar, é mais um grupo como esse, com Júnior, Pacheco, Cíntia, Marquinhos, Poliana, aí o negócio já é a felicidade, já é o prazer que a Cíntia comentava ali, né? E ela vai fazer uma visão sobre isso. Eu estou falando isso porque eu já fiz algumas palestras sobre esse tema, já perdi as contas, mas nunca tinha visto isso desse olhar, né, nessa visão. E perante a vida, a primeira fase que ela fala no item 13 é assim, ó, investimento sublime à vida. Olha só, gente, investimento sublime à vida. Quem que está investindo, se não o Criador em nós, né? Com a vida. Né? E a gente nunca parou para pensar nisso, né? Então, Deus nos concede a vida como um investimento, né? Assim, acreditando piamente que nós vamos tirar algum proveito daquela situação, que nós vamos nos tornar cada vez melhores com esse investimento, né? E é uma visão muito, muito perfeita dessa situação. E aí ela continua no item mais abaixo, e esse a gente conhece bem, o homem, porém, nem sempre sabe valorizar a oportunidade, né? Então, e isso é a realidade. Então, aqui ela vai fazer um pequeno comentário, contando que nós, por sermos egressos agora, né, de faixas mais primitivas, né,
mais ligadas aos instintos, né? Nós ainda não conseguimos enxergar a vida como esse sublime investimento, né? Ela fala um pequeno trechinho aqui, ó, egressos das faixas primitivas do instinto por onde transitou, guarda as altas cargas das sensações em que se demora, em detrimento aos sutis apelos da emoção, cru que se engrandece no acesso para a liberdade que o aguarda. Detivesse mais no acurar das observações e descobriria a glória bem manifesta em todo lugar. Então, mostrando assim, nossa, é aquela criança, né, pequena que tem cercada de tudo que é possível, imaginário, para que possa gerar evolução e progresso, e está ali fazendo pirraça, porque acabou o pirulito, porque o suco acabou, né? Uma visão, talvez uma visão um pouco esdrúxula, mas é a realidade, como crianças infantis que não conseguem perceber todo o acolhimento que Deus nos dá com esse investimento da vida, na natureza, no corpo físico, na saúde do corpo físico, né? Nas orientações que as várias religiões trazem de alguma forma a lembrar o ser humano aquilo que está escrito dentro das suas consciências para serem felizes. E ela continua mais à frente, ainda perante a vida, dizendo assim: multiplica a alegria de viver, esparzindo tuas concessões de ventura onde te encontras, né? Sofrimento não é desdita. Esta somente surge quando o homem se torna causa e razão de infortúnio para o seu próximo, né? Então, veja, aonde que nós temos que chegar, né? Nós temos que sair dessa postura, dessa posição em que a gente fica pirraciando por coisas infantis, para uma postura em que a gente, pelo simples fato de viver, encontra nisso a alegria, encontra nisso uma satisfação, encontra nisso uma gratidão, em que a gente tem que fazer essa divisão com os outros. E aí, mais ainda, quando a gente começa a entender que dor, a desdita, o sofrimento, quando surge, né, só surge quando o homem torna causa e razão de infortúnio para o seu próximo, mostrando que a única coisa que realmente é capaz de nos desequilibrar emocionalmente, de trazer os nossos infortúnios, são as nossas consciências pesadas, pelaquilo que fizemos, ou, na maioria das vezes, por aquilo que deixamos de fazer, quando tivemos oportunidade de agir, não agimos no sentido do bem pelo nosso próximo, tá? Porque muita gente olha para a gente e diz assim, mas eu nunca fiz nada, né? Eu nunca fiz, realmente, nunca fez nada, né? Nada. E é esse que é o problema, porque se tivesse feito até de ruim, ele tinha feito alguma coisa, né? Ia poder ter visão para se arrepender, mas não fez nada. Então deixou a coisa fluir de uma tal forma. E a gente vê muita gente vivendo ainda uma infância muito grande, muita gente que vive uma vida sem a menor preocupação com o próximo, em sentido que for, né? No momento que for, na condição que for, com pandemia, sem pandemia, né? Vive um ego, um eu ainda extremamente muito forte, que não deixa ele entender que ele precisa sair de dentro dele e ajudar o outro para que ele possa também se encontrar dentro dessa história, que é o que Joana remete, pede aí, né, nessa questão da afetividade. E ele fala uma coisa aí que a gente, lá no Amor Exigente, fala com o meu comportamento, o comportamento dos outros nos influencia, o nosso comportamento influencia dos outros. Ela vem dizer aqui de uma outra forma assim: a tua vida inspira outras vidas. Sê abnegado. O que faças e como faças constituirá emulação para as criaturas que seguem a seu lado. Sem que o percebas, és inspirado por alguém, motivado por outrem, a seu turno, modelo para outros que te seguem em pós. Perante a vida, és
co-criador junto ao nosso Pai, né? Então, olha que interessante isso, né? Como ela mostra que nós não podemos tomar uma postura, uma postura de isolamento, porque ela não existe. Não existe. Isso não tem a ver comigo, não faz parte da minha vida, não me influencia. Não, tudo nos influencia e nós influenciamos a todos que estão ao nosso lado. Não existe essa desapropriação emocional, esse isolamento social. E aí ela passa para a questão número 14, né? Que é a limitação dos filhos. Olha que interessante. Primeiro ela fala sobre a questão da vida como investimento. E agora ela vai falar sobre a limitação dos filhos, né? Que é lá no Livro dos Espíritos a questão da limitação à reprodução. E ela fala assim: o problema da planificação familiar, antes de maiores cogitações, deve merecer dos cônjuges mais profunda análise e reflexões. Pela forma simplista como alguns se apresentam, a desordenada utilização de métodos anticonceptivos interfere negativamente na economia moral da própria família. Mas repara que ela usa um termo aqui muito interessante para isso. Não é agora entender que eu faço uso de anticoncepcional, faço uso de DIU, faço uso de alguma coisa, e eu estou interferindo negativamente na economia moral. Não é isso que ela fala. Olha, pela forma simplista, ou seja, pela forma desleixada, pela forma sem pensar, né? Pela uma forma de achar que isso é uma solução para tudo, né? E sem consequências, principalmente. Alguns o apresentam a desordenada utilização de métodos anticonceptivos, né? Os filhos são programados, continua ela num outro trecho, na esfera extrafísica da vida, tendo-se em vista as injunções crédito-débito defluentes das reencarnações passadas, ou seja, os nossos filhos não vieram por acaso, eles vêm por toda uma condição que ela chama aqui de crédito e débito, de injunções, de ligações de reencarnações passadas, em que esses espíritos vão nos achegar de alguma forma. Os filhos não chegados, continua ela num outro trecho, pela vida normal, por via normal, aliás, não obstante, alcançarão a casa dos sentimentos negados, utilizando dos sutis recursos da vida, que reaproximam os fins, pelo amor ou pela rebeldia, quando separados para juntas reparações. Então, o que ela vem nos dizer? Aqueles filhos que não nos veem de forma normal, de forma comum, vão acabar nos chegar por uma questão de afinidade em outra condição. E aí ela faz um trechinho aqui embaixo, muito interessante, que ela cita assim: alguém que te chega perturbando a paz, outro em que te rouba pertences e sossego, o ser que te sobrecarrega de dissabores, aquele que de fora desarmoniza a tua família, o vadio que te adentra o lar, o viciado que corrompe quem te quer caro, o aliciador que chega de longe e infelicita o filho e a filha que amas, todos eles estão vinculados a ti. Quiçá houvessem renascido sob o teu teto e as circunstâncias impediriam dramas maiores. Né? Então faz a gente pensar, né? Tudo isso, né? Antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação. Não faças simplesmente considerando os fatores econômicos e os da superpopulação, porque há muitos que vão justificar esse quadro, né,
com a questão econômica, com a questão financeira. Que a gente não está dizendo que não é real, que não deve ser vista, não é isso, olha lá. A doutrina espírita não está aqui dizendo cresceis e multiplicai-vos independente da condição que você tenha, não é isso. É você ter o carinho de como espírita, de indivíduo que entende que a vida é um grande investimento, da importância da reencarnação, você ter a generosidade de repartir isso na medida que você consegue, né? É isso, né? Há uns que são muito generosos, há outros que nem tanto, há outros que têm a condição de fazer isso de uma forma... Agora, veja, multiplicar filhos simplesmente para tentar, vamos dizer assim, cumprir uma lei divina, cresceis e multiplicai-vos, sem afetividade, sem amorosidade, sem preparo, sem condição, você não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Não está fazendo nada que preste, pelo menos, né? Ou seja, o que ele pede é reflita com o seu cônjuge, ela pede, reflita com o seu cônjuge. E na luz da reencarnação, sabedor do investimento que é a vida, seja generoso, né? Sem preocupado com as questões financeiras, lógico, também você isso também pesa, e lógico que isso também pesa, não é? Mas que isso não seja o fator preponderante, o fator mais importante, né? Que você coloque a questão do seu conhecimento sobre a reencarnação, sobre essa oportunidade que você mesmo já teve. E aí ela passa para um outro enfoque que, assim, a princípio, a gente lê no Livro dos Espíritos, esse capítulo 4, a gente não enxerga isso, né? Mas ela enxerga, que é a questão dos filhos deficientes, que é o capítulo 15. E é muito interessante como ela coloca, porque durante algum tempo, a gente fez um trabalho grande lá no Diógenes Medeiros com os pais aos domingos, né, Júlio? E ali alguns pais eram pais de filhos com deficiências graves, alguns já tinham desencarnados e tal. E era comum eles chegarem no final, inclusive nós tínhamos uma aula, acho que sobre isso, sobre filhos deficientes. E era comum, nós terminávamos as palestras, eles se achegavam a nós para fazer comentários que a gente enxerga aqui. Mas antes de passar para essa 15 aqui, deixa eu comentar uma historinha. A Poliana adora história, vamos lá contar uma história para a Poliana, né? Na década de 70, com um crescimento populacional no Brasil de 10,4%, o governo começou a buscar formas de planejamentos familiares. Também influenciado por interesses econômicos e financeiros dos bancos internacionais, que, para gerar empréstimos para países subdesenvolvidos, queriam um controle de natalidade para que esses países não virassem verdadeiros bolsões de pobreza imensos, com custos financeiros imensos. E um grupo grande aqui de São Paulo resolveu fazer uma campanha de controle da natalidade dentro do movimento espírita do Brasil e levou isso até o Chico. Chegaram lá para o Chico e falaram: Chico, nós queríamos te levar, estamos planejando fazer uma situação assim, assim, assado. Ele, que coisa, tal. O Chico era uma pessoa muito comedida, né? Assim, de fazer críticas ou elogio, o que quer que seja, principalmente quando ele não sabia do que estava se tratando. Passou-se alguns meses, e volta de agosto, setembro, voltaram lá os mesmos espíritas lá. Chico, nós fizemos aqui, queria que você assinasse junto conosco essa campanha, pedindo aos espíritos para que replanejassem melhor a condição de ter filhos, tal, né? Que vissem a condição econômica e financeira em que eles vão ser criados, né, tal. O Chico falou: mas eu não vou poder assinar. Eu disse: mas por que não? Porque, mal me engano, essa carta recomendava que você tivesse ali em torno de 2, 3 filhos, né? Que não lembro mais dos detalhes dessa carta,
Mas essa carta buscava isso. Sabe por que eu vou pedir na próxima reencarnação para vir mulher? E eu quero ter 5 filhos. E os mais trevosos que existirem na crosta terrestre. Aí o pessoal ficou abalado, né? Falou, Chico, tudo bem, que você queira vir mulher na próxima reencarnação, a gente sabe que o espírito tem que viver nas 2 polaridades, tem que fazer o processo evolutivo, tudo bem. Que você queira ser mãe, queira ter 5 filhos, agora, por que você quer ter os 5 mais trevosos? Porque eu quero amá-los tanto e tanto, que quando eu desencarnar, eles sintam saudades desse amor e procurem se modificar. Aí é o espírito generoso, né, que sabe fazer uma interpretação totalmente diferente da lei de reprodução, né? É um espírito que já tem um processo evolutivo, um homem de bem, né, Marquinhos, que já consegue fazer um processo evolutivo em cima de uma carga dessa, né? Isso mostrando que enquanto espírita, enquanto cristão, lógico que a questão econômica, a questão financeira faz parte, deve ser pesada, deve ser avaliada realmente, mas que também a generosidade do coração humano de entender que é um investimento divino a vida, né, em cada um de nós, uma oportunidade de aperfeiçoamento, de melhorar para quem quer que seja. E aí, quando chega no capítulo 15, que é o último aqui, que ela vai falar sobre filhos deficientes, ela coloca uma coisa muito interessante. A decepção passou a ser um ferrete em brasa, dilacerando sem cessar os teus sentimentos. É assim que sente o pai quando pega aquela criança. A Poliana vê isso no dia a dia do trabalho da gente, quando a gente vê crianças que têm suspeita de surdez. Primeiro é um desespero, é uma coisa, eu criei um filho deficiente, eu criei um filho com problema, é uma angústia, né? O Pequeno Príncipe deveria trazer no corpo, diz ela em outra parte aqui, na mente, na vida, as características da raça pura, grandioso no porte, lúcido na inteligência, triunfador nas realizações. O que agora contemplas não é o filho desejado, mas um feio espécime mutilado, enfermo e frágil. Mas te recobras, diz ela em outra parte, do choque e da vergonha que experimentas, quando os amigos o veem, quando sabem que é teu descendente. Surda revolta, assenhora-se a tua alma, e a pouco e pouco a amargura ganha campo no teu coração. Reconsidera, porém, quanto antes, atitudes e posições mentais. Não podes arbitrar com segurança no jogo dos insondáveis sucessos da reencarnação. Para a reflexionar e submeter-se à injunção redentora. A tua frustração decorre do orgulho ferido, do desamor que cultivas. Teu filho deficiente necessita de ti. Tu, porém, mais necessita dele. E é isso que a gente escutava lá nas palestras de domingo, que quando os filhos desencarnavam, né, pelas múltiplas deficiências que tinham, eles chegavam à conclusão que foi um período de um aprendizado imenso. Eles aprenderam muito mais com aquele filho do que com outro irmãozinho que era normal. Eles aprenderam a valorizar coisas, a repensar atitudes, né? Ou a se ligar ao cônjuge de uma forma muito mais firme e forte, né? Para poder criar aquela criatura com suas deficiências. E ela continua assim: quem agora te chega ao regaço com deficiência e limitação, recupera-se no cárcere corporal das arbitrariedades que perpetuou. Mordomo da existência passada, abusou dos dons da vida, com estroinice e perversidade, ferindo e terminando por ferir-se. Quando alguém cai, sempre existe outro em oculto,
ostensivo que o leva ao tombo. Então, mostrando que esse espírito que está ali, de alguma forma, né, buscando essa reparação, quem feriu acaba se ferindo, mas nunca ninguém fere os outros e a si mesmo sem ter alguém por trás que lhe ajude a empurrar no tombo. E, normalmente, esse indivíduo que está ali lhe ajudando hoje tem o nome de pai, tem o nome de mãe. Né? Então, é um indivíduo que é muito mais ligado a gente, às vezes, do que o outro irmãozinho que não tem problema nenhum. Né? Se ele, o que lhe falta, da convivência nascerá a interdependência recíproca, no labor com ele, amalosar. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos, um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza. Esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Então, é esse o caminho que ela faz dentro da lei da reprodução. A valorização da vida, a importância da reencarnação e o pensar no controle da natalidade com esse pensamento que a vida tem o seu valor, essa generosidade, essa necessidade de ser generoso no processo reencarnatório. E ela termina no 15, dizendo sobre os filhos deficientes, que talvez esse seja o grande presente, né, que você receba, a grande capacidade que você tem de resolver isso. Tá? Eu vou desligar aqui o som só um pouquinho aqui. Poliana, só um minutinho. Querem fazer algum comentário aí, gente? Em cima disso Muito aí? bom o seu capítulo, como que casaram novamente, né? Os dois capítulos. E você comentando, né, dos filhos deficientes, eu me lembrei de um filme que a gente assistiu recentemente com as crianças. Fica a dica do filme, viu, na Netflix, Como Estrelas na Terra. É um filme indiano, não sei se vocês já assistiram. O menininho com dislexia, né? E não conseguia fazer as coisas que o irmão mais velho fazia, não conseguia jogar bola, não conseguia ser alfabetizado, foi para um colégio interno onde ele apanhava, né? Os professores maltratavam, até que chega um professor que muda a vida daquela criança de uma determinada maneira, muda a visão dos pais a respeito da criança. Então fica a dica do filme, viu? Que eu acho que detalhe, é um caso real, né? É um caso real. É um caso real, isso aí, é um caso real. É um caso real. E aí excelente. Você vê que esse filme é Como muito Estrelas bom. no Céu, um filme indiano, muito interessante, assim. Mas, assim, a gente lida muito com isso, né? No dia a dia da gente de trabalho mesmo. E a gente vê, assim, a angústia que os pais ficam, né? Porque os pais ficam muito preocupados no seguinte: como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai viver? Como é que ele vai ter sucesso? Né? Como é que ele vai ser feliz? Se ele só tem uma orelha, se ele só tem um olho, né? Se ele tem 11 dedos, em vez de 10, né? Tudo é motivo para esse tipo de situação. E eu costumo dizer o seguinte: o ser humano, falo isso com os pais, mas olha, a única coisa que ele quer de você é que você o ame. Não é nada. A única coisa que ele precisa para ser feliz é o seu amor. O que vai acontecer no futuro, não sei, nem você sabe, né? Quanto que ele vai poder recuperar disso, quanto que ele não vai recuperar disso, né? E assim, as histórias que a gente vê ao longo do tempo são sempre histórias de superação. Essas crianças deficientes, aqueles que têm pelo menos um mínimo de que chegam a uma idade mais adulta, ele chega aos seus 30, 40 anos, alguns até mais, com deficiências mais leves, quando todos os outros filhos abandonam os pais,
Quando os pais já estão bem velhinhos e não têm mais condição de se cuidar, adivinha quem é o grande lembrete dos remédios? Quem é o grande instrumento de carinho, de amor com esses pais? Aquele filho deficiente, né? Em que eles não param de elogiar o tempo todo a preocupação que eles têm, apesar das limitações que têm, com a saúde dos pais. Então, nada é por acaso, nada ocorre sem a permissão de Deus, sem a intervenção dele, sem que isso seja da melhor forma para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, quando nos vem um filho com algum grau de deficiência, é porque nós temos comprometimentos com ele, né? Nós temos ali alguma relação. O que ela fala, ninguém conquista essas deficiências, né, e cai sozinho. Sempre tem alguém para ajudar, né? Até para comer pizza, não é verdade, Júnior? Sempre tem um para trazer alguma coisa. E chega num outro processo, num processo de reparação, é a hora. Mas eu achei muito interessante. Você viu que é aquilo que eu falei com vocês. Já estudei esse texto no Livro dos Espíritos várias vezes e nunca tinha analisado sobre essa questão, esse âmbito, né? Sobre essa linha de pensamento que a Joana aí nos dá aí esse presente. Então, eu gostaria de fazer uma colocaçãozinha com relação ao que você nos apresentou, né? É um estudo complexo, né? Nossa, falar sobre essa questão do controle da natalidade, né? Dos filhos deficientes e a gente perante a vida, são temas bem complexos. Mas também você colocou de uma forma muito clara para todos nós, né? Mas eu gostaria de lembrar que, assim, essas 10 leis morais que está no Livro dos Espíritos, elas estão interligadas, né? Existe essa divisão a nível didático, para que a gente possa compreender. Então, a lei de reprodução está ligada à lei de progresso, que está ligada à lei de amor, justiça e caridade, por aí vai, né? Mas você estava falando, eu estava pensando, né? Por que existe a lei de reprodução? Por que existe essa lei, né? Dentro das leis divinas? Ora, Deus, na sua inteligência suprema, viu que teria que ser assim, né? Ora no corpo e ora fora do corpo. Então, ora no plano físico, ora no plano espiritual. E todas as vezes que é necessário a nossa vinda ao plano físico, a lei de reprodução está aí, né? Para que possa ocorrer essa lei de progresso, a lei de evolução, né? Para que a gente possa evoluir, é necessário que venhamos ao plano físico. Então, essas experiências, ora no corpo e ora fora do corpo, ela visa a evolução. Mas isso não é uma coisa que independe da gente. Nós vamos ter que encarnar e desencarnar quantas vezes se fizerem necessárias. Isso independe da gente querer ou não, né? Uma vez, outro dia, num trabalho mediúnico, dentro de um diálogo ali com a entidade, eu falei, olha, você vai ter que encarnar. Ele falou, não vou não. Eu não quero e não vou. O Espírito disse lá na mesa, né? Eu falei assim, olha, isso é tão verdade que você vai vir, quanto que eu vou ter que ir para o seu lado, desencarnar também. Nós não vamos discutir essa questão, que são leis divinas, são determinações. Nós precisamos dessas experiências, né? Elas são necessárias para atingirmos a angelitude, né? Agora, quando encarnamos, nós temos esse compromisso de permitir que outros encarnem também. Nós precisamos ter essa noção, né? E todas as vezes que nós tentamos fugir, nós vamos sofrer, nós estamos trazendo sofrimento para a gente, né? Então, agora, com aquilo que a gente já colocou no primeiro estudo, que a Cíntia falou, tudo é questão de bom senso, da razão, de equilíbrio na vida da gente, né? Inclusive essa questão do controle, né, da natalidade, essa questão desse planejamento, melhor dizendo, né, familiar. Tudo é questão de razão, de equilíbrio, de bom senso, né? Agora, com relação ao último tópico que você colocou, com relação aos filhos deficientes, também gostaria de fazer uma observação, porque nós precisamos entender por que ele é deficiente, né? Por que ele veio dessa forma.
E, às vezes, a gente fica imaginando assim, não, eu prejudiquei ele no passado e agora ele veio dessa forma. Bem, pode ser, sim, realmente. Ele só está dessa forma porque nós contribuímos para que ele danificasse o corpo perispiritual dele, e ele agora, quando ele vem ao plano físico, o seu corpo se materializa dessa maneira, de forma deficiente. Muitas das vezes, sim, fomos nós os responsáveis. Então, ele só está deficiente daquela forma porque fui eu que criei aquela situação em vidas passadas. Sim, muitas das vezes isso é verdade. Mas existe também um caso em que os pais aceitam essa missão, esse programa, esse trabalho. Às vezes não existe uma relação de causa e efeito entre a gente e aquele filho deficiente, né? Não fomos nós que colocamos ele naquela situação em vidas passadas, é por isso que agora ele encarna deficiente. Não, não. Existe casos assim em que a gente aceita esse programa, né? Como você colocou aí a história do Chico, né? Que ele já está aí pedindo um programa no sentido de atender 5 criaturas difíceis, né? De comportamento difíceis, né? Então, existe muito isso, onde os pais assim buscam esse programa, né? Difícil que criar, cuidar, né? Buscam isso aí como uma forma de evolução, como uma forma também de ser útil ao próximo, de socorrer, de fazer um trabalho nessa direção, né? Então, a gente não pode só ir afirmando aí que tem relação com os pais. Existe essa possibilidade aí também. Essas 2 colocações que eu gostaria de deixar. Ô, Júnior, é uma questão interessante que você colocou, porque às vezes é uma opção dos pais, um filho desse. Eu estou dizendo isso porque passou no consultório há uns tempos atrás, um casal que estava numa fila de adoção e escolheram uma criança em outro estado, tá, na federação, a 2.400 quilômetros da casa deles, tá? Com múltiplas deficiências. E eles estavam há 2 anos esperando o processo de adoção. Tinham outras opções de crianças para poderem ser acolhidas, mas quando olharam a foto da criança, é esse. Então, veja, são pais que estão adotando aquela criança com deficiência por opção, né? E a criança tem cegueira, tem surdez, tem múltiplas deficiências, e é uma amorosidade, tem um carinho, uma coisa, e assim, os pais envolvidos com aquela criança, e não tem, e é engraçado, né? Porque quando isso é opção, não tem nada disso que eu li aqui, não tem vergonha, não tem sentimento de decepção, não tem nada. Por quê? Porque foi a opção dos pais buscar aquela criança. A Poliana sabe quem é que eu estou falando, as múltiplas lesões que tem. E a criança responde a isso, né? A criança, você vê a criança sorria, de vez em quando a criança sorria o tempo todo, de alguma forma ali, pelo contato com os pais ali. Então você está correto, realmente, nem sempre é só uma junção embora aqui no texto ela coloca nas injunções da vida, do débito e crédito, mas nem sempre é isso. Às vezes é realmente a vontade de auxiliar e ajudar aquele indivíduo que está ali. Fábio, Chico? Isso demonstra, né, que o segredo é o amor incondicional, né? E assim, e é impressionante a conexão aí desse capítulo que você fez agora com o estudo aí que a Poliana fez semana passada, que assim está fazendo hoje, né, do amor imbatível amor. O primeiro capítulo ele fala do amor eros, o desejo e prazer, sexo e amor, que tem muito a ver com a reprodução, né, de como a gente utiliza isso, né? Fala do medo de amar, e hoje também, né, vindo aí à tona o prazer, e o prazer aonde se busca apenas satisfazer o ego, né, os nossos instintos primitivos, né? Acho que tem muito a ver com isso, né? E falando um pouquinho aí dessas provas, né, ou expiações, ou menos provas, né, de filhos deficientes,
Eu queria lembrar aqui de um caso extraordinário, que é da Helen Keller. Vocês já devem ter ouvido falar, devem ter visto algum filme, né, sobre ela, que ela, desde cedo, desde bebê, era cega, surda e muda. Tem um filme muito bacana, eu não me lembro o nome do filme, mas que com a ajuda da Anne Sullivan, né, ela aprendeu a ler e escrever pelo método Braille, chegando a falar por imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, as quais captava com as pontas dos dedos. Tornou-se escritora, educadora e advogada de cegos. O esforço de sua mente brilhante para se comunicar com o exterior teve por resultado o afloramento de uma inteligência excepcional, considerada a maior vitória individual da história da educação. Então, é uma história muito bonita, né, de uma superação tremenda aí que nos deixa muitas lições, né, e tem tudo a ver com isso, né. E em várias entrevistas, só terminando aqui de ler o parágrafo, ela salientou que consideraria uma bênção se todo ser humano, de repente, perdesse a visão e a audição por alguns dias no início da fase adulta. As sombras e o silêncio o fariam compreender o valor das imagens e a alegria do som. Então, aqui a gente se remete também, né, ao prazer da vida, né? Você começou, o estudo que a Cíntia fez, né, falando dos pequenos prazeres, né, e também aonde você leu aqui no capítulo inicial, né, da vida, começando a ler que é investimento, a sublime vida, né, que é um investimento do Criador em nós, né. Então, você veja quantas lições a gente pode tirar de tudo isso, né, e nesse caso específico da Helen Keller, realmente é uma lição para todos nós, né? Uma lição de superação e talvez uma prova de que nem sempre, talvez, nesse caso, veio aqui como um resgate, mas talvez como uma prova de amor, né? E mostrar a importância da superação, do amor incondicional, e também tem a ver com o Viktor Frankl, né? Que quando se tem realmente um propósito, consegue se superar até a falta, talvez, de uma perspectiva, né? Que perspectiva teria uma pessoa no campo de concentração, né? E olha o que o Viktor conseguiu fazer, né? Então, são lições que servem para a gente refletir sobre isso. Muito bom. Pacheco, estava esperando esse seu gancho aí para falar dessa primeira parte que o Fábio, dessa primeira fala dele, né, que a Joana traz sobre investimento à vida, né, que pequenos gestos podem trazer felicidade para nós, né. O que nós precisamos para sermos felizes, né? Esperamos um lugar especial, um momento especial, né, e, na verdade, nós temos a felicidade, às vezes, dentro do nosso contexto, da onde nós estamos, né, e devemos multiplicar essa felicidade aonde nos encontramos. Uma grande floresta, ela vai primeiro ser germinada por pequenas sementes. Então, nós somos essas pequenas sementes que nós temos que ser germinados para transformarmos aí em grandes florestas. E aí, lembrei de um conto do Quebrador de Pedras. Então, é um conto que era um quebrador de pedras, ele ficava ali várias horas quebrando as suas pedras, e num sol de rachar, e ele falou assim, se eu fosse rico, eu não precisaria estar aqui quebrando essas pedras. E aí ele ouviu uma voz que o diz, seja feita a sua vontade. E, de repente, ele estava numa mansão, numa casa imensa, com tudo que ele queria, mas aonde ele morava, a região onde ele morava, era com um sol muito forte, né, um sol que não dava oportunidade para ele fazer quase nada, ele não podia nem sair da casa, porque lá fora ele não conseguia viver conforme o sol ardia, né. Ele falou, quer saber de uma coisa? Se eu fosse um sol, aí sim eu teria o poder, né, e seja feita a sua vontade. Então, ele se transformou num sol. E ele estava radiante, brilhante, falou, agora sim, agora eu tenho o grande poder. De repente veio uma nuvem e tampou o sol. Ele, mas que é isso? A nuvem tampou o sol? Como assim? Como é que a nuvem tampa o sol, né? Aí ele percebeu que o sol não era assim tão poderoso como ele achava. Ele falou assim, não, então o poder está na nuvem. Se ela tem
capacidade de tampar o sol, então poder estar na nuvem. E ele estava lá feliz, seja feita a sua vontade, virou uma nuvem. De repente ele estava como a nuvem, tampou o sol, ficou feliz e começou a se desfazer a nuvem. E ele começou a chover, a nuvem se desfez. Aí ele falou, não, peraí, até a nuvem se desfez, então o poder não está com a nuvem, o poder está com a pedra. Quero ser uma grande rocha, uma pedra. E ele estava lá. Seja feita a sua vontade, se transformou numa grande pedra. De repente, ele falou, mas estou aqui, quietinho, poderoso. Ele escuta um pac, 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 e aquela grande pedra se desfaz e quebra. Ele falou, o que aconteceu? A pedra era grandiosa, forte, e ele viu um homem, e o homem que tinha quebrado a pedra. Ele falou, não, então o grande poder está em ser o homem. Eu quero voltar a ser o homem. Seja feita a sua vontade. E ele voltou a ser o homem, o quebrador de pedra. Então, às vezes, nós estamos numa situação e que nós não nos encontramos felizes, mas temos que trabalhar naquele momento, aonde estamos, com quem estamos, e cultivar a nossa felicidade no nosso âmbito, no nosso redor, em torno daqueles que estão conosco. Então, se ninguém vai comentar, eu queria pedir o Júnior para fazer a prece final para nós, Júnior, por favor. Tá certo. Belíssima história, encerrou muito bem, né, a história do homem quebrador de pedra, né? Muito bacana, Poliana. Então, vamos unir nossos pensamentos em Jesus, né, numa prece, buscar nesse instante, mentalizar Jesus, o médico de nossas almas, caminho, verdade e vida. Jesus todo luz, resplandecente como no Monte Tabor. Isso, todos nós, unindo as nossas mentes em Jesus. Senhor, nesse momento, desejamos o agradecimento. Agradecer, Senhor, por esses instantes que aqui passamos, conversando, trocando ideias a respeito do Teu Evangelho de amor e de sabedoria através das palavras de Joana de Ângeles. Que possamos, Senhor Jesus, interiorizar esses conhecimentos para as transformações que precisamos realizar em nossas vidas. Pedimos, Senhor, força, coragem, para que enfrentemos todas essas dificuldades. Sim, as dificuldades se encontram ainda dentro de nós. E em Teu santo nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, dos benfeitores espirituais, nossos amigos, pedimos a permissão para o encerramento do nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Muita paz. Boa noite a todos aí. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite. Ótima semana a todos. Boa semana. Igualmente. Obrigado pelos comentários maravilhosos, enriquecedores. Boa semana para todos.